Ok, então nós vamos hoje estudar o capítulo 7 de Zacarias. Tá? Lembrando que sempre precisamos respeitar o gênero literário. O livro é profético, certo? Então, esse é o gênero literário. E também o livro, a linguagem, é a linguagem do templo. Vocês estão lembrados de que eu mencionei as duas colunas lá do templo. Uma chamava-se Jaquim e a outra chamava-se Boaz. O Senhor é quem coloca de pé, o Senhor é quem estabelece, do Senhor é que vem a força. Boaz, não é? E por que eu acho que são as colunas? Porque a linguagem do livro de Zacarias é a linguagem do templo. E essas colunas têm que ver com o templo. Isso também é determinante na exegese. Tá? Então, qual o problema da teologia sistemática? É que quem aborda a partir da teologia sistemática, então fala aquilo que aos seus olhos parece racional. Mas se você aborda do ponto de vista da teologia bíblica, aí você tem que respeitar o gênero, tem que respeitar que a linguagem é a linguagem do templo. E as duas colunas eram colunas do templo. Ok, nós vamos ler o texto e vamos depois comparar este texto com outros textos, né, no Novo Testamento. Tá bom? Vamos então à nossa passagem. Diz-nos assim a palavra do Senhor. No 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4 do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem a favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuamos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? E então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra, aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim, quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, e nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração um mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e endureceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejavam, fizeram uma desolação.
Assim temos lido esses versos da palavra do Senhor e nós oramos para que Deus a inscreva em nosso coração, para que não pequemos contra Ele. Bem, irmãos, um dos critérios, enfim, do nosso estudo e das nossas pregações, eu tenho já dito constantemente, é que o ensino e a pregação consiste de 5 coisas. Tá? Eu quero repetir isso para que fique bem gravado em nosso coração. E a primeira delas é ler o texto, é o que fizemos. A segunda delas, então, é explicar o texto. A terceira delas, então, é confirmar o texto com outros textos. A quarta coisa é ilustrar o texto. E a quinta coisa, então, é aplicar o texto para a nossa vida. Então, na nossa sequência e na busca de entender e aplicar esta passagem, nós vamos ler textos do Novo Testamento que referem-se a isso, ou pelo menos são textos parecidos com estes, e que podem nos trazer luz para a nossa passagem. As acusações aos religiosos da sua época, vindas da boca de Jesus. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. E depois, isso em Mateus 23, e agora os versos 25 e 26, né, diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. E os versos 27 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Versos 27 e 28. Agora, os versos 29 a 32. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no dia de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Isso dos versos 29 a 32. E, por fim, de 33 a 35, Jesus diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Os versos 33 a 35, que Deus inscreva em nosso coração a sua palavra para que não pequemos contra ele.
Bem, irmãos, então vocês devem ter já percebido a razão pela qual eu li Mateus 23. É porque Jesus diz que o povo de Israel matou Zacarias. E então, ligando esta passagem, tá? Eles tinham cuidado sobre todos os detalhes do comportamento ritual, religioso, externo, mas os pobres eram negligenciados, os feridos eram abandonados ao sofrimento, e o cerne da questão era o assunto do coração. A sua religião não penetrava no coração dele, o coração deles era duro e inalterável. Jesus os repreende porque, apesar disso, pertenciam a uma longa tradição nas Escrituras, entre os profetas que Deus enviou para o povo judaico. E Jesus liga a resposta dos escribas e fariseus com o seu ministério, com a resposta à pregação da geração que ouviu o profeta Zacarias, quem foi morto por eles. E Jesus disse, entre o santuário e o altar. Lá eles mataram Zacarias. Jesus liga o que aconteceu, o que estava acontecendo consigo, com Jesus, com o que aconteceu com Zacarias. Isso é muito importante para a nossa compreensão da passagem. Então, Zacarias tinha-lhes dito que o templo seria restaurado no momento oportuno. E, mais ainda, o Senhor vai construir o seu reino. As bênçãos passadas e os sofrimentos do presente não eram nada comparados à glória do porvir. Por quê? Jesus diz que mataram Zacarias no templo que tinha sido reconstruído. Em grande parte, como resultado do encorajamento do próprio Zacarias. Agora, por que esse povo faria isso? Jesus diz lá, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. Então, foi isso que fizeram. No passado, um dos pais da igreja, chamado Teodoreto, de quem vocês já certamente leram, ele falou uma frase interessante. Ele diz que o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Então, às vezes, a mesma mensagem que uma pessoa ouve e recebe com avidez e gratidão em seu coração, a outro esta mensagem ofende e fere e magoa. Bem, irmãos, há o caso, por exemplo, de dois gêmeos que entraram na igreja, e eles tinham a mesma cultura, e tinham o mesmo lar e a mesma educação, e ambos ouviram a mensagem, e um saiu dizendo, é disso que eu precisava, louvado seja Deus, e o outro saiu dizendo, quanta bobagem. Então, a resposta à pergunta é, por que razão esses dois gêmeos tiveram reação diferente? É porque o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Em quem o Espírito Santo atuou, recebeu a mensagem com avidez. E aquele em quem o Espírito não atuou, esse não interessou-se. Então, é sempre assim, agradando a uns e desagradando a outros. A Bíblia será sempre assim. E o ministério de vocês também será sempre assim. Bem, pode ter sido por causa de mensagens, como a que vamos estudar, que eles mataram Zacarias. Uma mensagem com fortes repreensões, como a de Jesus em Mateus 23, pode ser difícil para alguns. E quando ele nos chama a abandonar nosso pecado, não é fácil. Os fariseus também não gostavam quando Jesus apontava suas falhas em responder de coração às exigências da lei de Deus. O mesmo sol que endurece o barro também derrete a cera, disse Teodoreto. Bem, irmãos,
Consideremos aí o contexto de Zacarias 7. Quanta simplicidade, quanta clareza tem aí nesta passagem. Vejam comigo aí os versos de 1 a 3. E observe aí cuidadosamente quando a ação aqui registrada está ocorrendo. A palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º ano do rei Dario, no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Isso coloca esses eventos cerca de 2 anos após o início das visões de noite, lá dos capítulos 1 a 6. E então, nos últimos 2 anos, despertados pelo seu encorajamento, o templo estava já ressurgindo dos escombros. E foi nesse contexto que 2 homens, e estes 2 homens são centro do nosso capítulo, da nossa lição de hoje. Um chamava-se Sarezer e o outro chamava-se Regem-Meleque. Chegaram a Jerusalém, esses 2 homens. E a pergunta do povo e a resposta de Zacarias é o que nós temos. O exílio havia chegado ao fim. Eles estavam de volta à terra, o templo estava sendo reconstruído. E então perguntaram: precisamos observar um jejum instituído por causa da destruição e do início do exílio? Eu quero dizer para vocês que eles respeitavam este jejum há 70 anos já. E veja o verso 3. Aqui está a pergunta: continuaremos nós a chorar com o jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? E eles estavam à procura de um simples sim ou não. Jejuaremos ou não jejuaremos? E nesta primeira parte do sermão que estudaremos, no capítulo 7, Zacarias tem algumas palavras muito fortes de repreensão a esses 2 homens. E a sua resposta à pergunta começa expondo, lembrem disso, essa é a divisão do seu sermão, 3 doenças espirituais e 2 perigos que assolam a vida deles. Então, 3 doenças e 2 perigos. Vamos lá. A primeira doença, vida religiosa vazia. Não tem nada a ver com os dias de hoje, hein? Vocês já leram a passagem lá de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel? Abram aí comigo e só desviando um minutinho aí nós voltamos já. No capítulo 33 do livro de Ezequiel. Abram aí a Bíblia comigo e veja a partir do verso 30. Diz assim: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Ezequiel era possivelmente o melhor pregador de todo o Antigo Testamento. Ele era excelente orador. E o povo falava assim, um ao outro: quero ouvir qual é a palavra que veio do Senhor, vamos lá ouvir o profeta. E o povo gostava de ouvir Ezequiel. Aí o verso 31 diz: eles vêm a ti como o povo costuma vir, que assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras. Mas tem um detalhezinho aí, ó. Mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Verso 32, eis que tu és para eles como um que canta canções de amor, Roberto Carlos, e que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Não tem nada a ver com a igreja de hoje, hein? As pessoas ouvem o sermão e dizem: pastor, é isso mesmo, muito bom o sermão, mas isso não transforma a vida deles, isso não muda a vida deles em nada. Assim era o povo de Israel naqueles dias. Vida religiosa vazia, mas não só eles. Nós corremos o mesmo risco e as nossas igrejas também.
Então, vamos ao texto. Diz, então, no verso 4, aí do nosso slide. Então, a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo, fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e preparastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim, quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério do profeta que nos precederam? Quando Jerusalém estava habitada e em paz, como as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados. Então, você vê a primeira doença aí diagnosticada? A vida religiosa era vazia. A atitude dos embaixadores de Betel com relação ao jejum, querendo ser libertados de suas obrigações, agora que o templo havia sido restaurado. Então, essa atitude, Zacarias diz, era simplesmente a floração completa de um problema mais profundo e de um problema mais espiritual. Tá? Este era o problema aí existente. Ok. Uma vida religiosa vazia. Isso é o que acontecia. Vamos considerar um pouco sobre isso. Vamos refletir um pouco sobre isso. Seria este jejum, diz o Senhor em Isaías 58, que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça com o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Vamos considerar o que é jejum, tá? Bom, deixa eu dizer, jejum é o seguinte, quando nós nos abstemos de comida, de alimento físico, então por 1 ou 2 dias, isso debilita o nosso corpo e nós nos sentimos frágeis. E nós, então, sentimos que se não nos alimentarmos, nós morreremos. Bem, irmãos, quando nós assim jejuamos, fazemos isso para nos lembrar de que se abstivermos também da palavra de Deus, nós não temos mais vida espiritual, nós teremos debilidade espiritual. Então, a debilidade espiritual advém da negligência à leitura e à prática da palavra de Deus. Ok, então, quando eu estou fazendo jejum, eu tenho que me aproximar de Deus. E quando eu estou lá, debilitado no meu corpo físico, eu me lembro de que o meu corpo espiritual também precisa de alimentação. E eu, então, faço um balanço diante de Deus e revejo minhas atitudes. Eu preciso melhorar com minha família, eu preciso melhorar com leitura da Bíblia, eu preciso melhorar com a igreja, eu preciso melhorar como pessoa, eu preciso melhorar no reino de Deus. E você decide melhorar naquelas áreas. Isso é o jejum. Eu tenho muita vergonha de até comentar que hoje temos muitas igrejas fazendo jejum de Coca-Cola, fazendo jejum de hambúrguer, fazendo jejum de videogame. Cria vergonha. Que baixaria! O que fizeram com jejum? Jejum não é isso. Veja o que disse aí o profeta Isaías, capítulo 58, no verso 5. E agora o verso 6, Isaías continua dizendo assim, porventura não é este o jejum que escolhi? Olha aí, qual jejum que Deus escolheu? Soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Esse é o jejum que Deus quer. Você se abstém de alimento físico, isso então mostra que o seu corpo fica frágil.
e você vê que o seu corpo espiritual também precisa de ser alimentado, e você o alimenta, renovando os seus propósitos de uma vida de oração, de uma vida de leitura bíblica, de prática da palavra de Deus, de ser melhor com a sua família, de ser melhor com as obras das mãos de Deus, e de ser melhor no reino de Deus, no comércio, na arte, qualquer que seja a sua área. O jejum que Deus quer, mas aqueles dois homens foram lá só para se livrar daquele ritualismo, e Deus manda dizer para eles: vocês jejuaram para vocês mesmos. Vocês, na verdade, nunca jejuaram. Bem, o verso 7 de Isaías 58. Deus diz: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Este é o jejum que interessa a Deus. Nós vamos agradar a Deus por passar fome? Isso é bobagem. Nós não podemos tornar Deus mais majestoso do que é, não podemos tornar Deus mais Deus do que Ele é, mais rei do que Ele é, mais soberano do que Ele é. A única maneira de servir a Deus é servir ao nosso semelhante, ao próximo, porque Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. O jejum tinha que ver com a dor da alma perante Deus pela injustiça, um anseio por mais de Deus. Jejum cristão, não, na sua raiz, no seu centro, é a fome de uma saudade de Deus. Isso é o verdadeiro jejum. E então, nós temos aí, quando vocês jejuaram durante esses 70 anos, então Deus pergunta aos dois homens: foi por mim que vocês jejuaram? Eu era o pão da vida para o seu coração, e isso era muito mais necessário do que o pão diário que vocês abriam mão, pois vocês tinham em mim o sustento de vocês. Não é a mim que vocês querem? E como é fácil manter a forma externa da observância religiosa, fazer nossas orações, cantar os hinos da igreja, repetir nossos catecismos e ainda estar totalmente focados em nós mesmos. Eu tenho grande receio disso. Quero dizer uma coisa a vocês: quando vocês ouvirem a recomendação para orar pelo maior pecador do mundo, então orem por vocês mesmos. Orem por vocês mesmos e tenham essa mudança de vida e essa compreensão do que é jejum e do que é prática interna. Ok, essa foi a primeira doença que Zacarias condenou no povo. A segunda doença, então, era indiferença moral interna. Isso está nos versos 4 a 7, quando dizem o seguinte: não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Bem, prática religiosa vazia só pode coexistir com uma vida moralmente arrasada, falida. Você pode praticar os ritos e participar dos sacramentos da Santa Ceia e ser um crente moralmente falido e meramente externo. Que coisa horrível de se dizer e de se viver. Essa é a segunda doença, indiferença moral interna. O verso 10 lá diz: não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. O que é jejum? Praticar isso, fazer essas coisas. A igreja tem que entender que ela tem responsabilidade pelo lugar onde Deus a colocou.
A igreja tem que entender que é dever dela orar por aquelas pessoas do seu entorno, evangelizar essas pessoas e também ser útil à vida dessas pessoas na medida que tenham necessidades. Você é o que está acontecendo na igreja hoje. Você é isso. Queriam externar uma religião correta, mas interiormente eles estavam cheios de feridas podres, de indiferença moral. É um problema que tem atingido proporções epidêmicas nas igrejas de nossos dias. E Zacarias aqui está nos chamando para enfrentar isso. O cristianismo não é uma questão de palavras que você fala, ou de pregadores que apresentam um show, não é nada disso. Cristianismo ama quem abençoa muito mais do que ama a bênção. Cristianismo está interessado naquele que abençoa, não na bênção, somente. Ok, então esta é a segunda doença, indiferença moral interna, Se alguém supõe ser religioso, diz Tiago, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Pode jogar na lata de lixo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27. E ainda Zacarias, aí, dos versos 11 a 12 do capítulo 7. Nós temos agora a terceira doença. E qual é a terceira doença? A terceira doença é que, embora existisse todo este pecado, toda essa maldade, toda essa aparência externa de santificação e verdade interna de desinteresse e imoralidade, embora houvesse tudo isso, ainda havia um coração resistente e duro. Não queriam aprender, não queriam obedecer. Então, nós lemos nos versos 11 a 12. Eles, porém, não quiseram atender e, rebeldes, me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Havia um desempenho religioso vazio, e havia indiferença moral interior, e em seguida, em terceiro lugar, e na raiz de todo o resto, havia também o coração duro e resistente como diamante. Eles já tinham a palavra de Deus vinda a eles. O Espírito de Deus já havia exposto o pecado deles sobre a pregação na palavra dos antigos profetas. Mas eles não ouviram, não se importaram com estes profetas. Então, nós temos essa terceira doença, um coração resistente e duro. Eles não quiseram atender. Então, esse é o problema real. Não é simplesmente o aspecto externo. A observância religiosa, os versos 4 e 6, a 6, ou a modificação do comportamento ético que precisa melhorar, conforme os versos 7 a 10. O que era mais urgente era a questão do coração. Isso é o que precisava ser tratado. Então, depois dessas três doenças aí, graves no meio do povo de Deus, que, acredito eu, fala também dos nossos dias. Nós temos agora o primeiro perigo, e o primeiro perigo é ouvidos surdos
ao clamor por livramento. Como diz o verso 13, visto que eu clamei, e eles não me ouviram. Eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. 3 doenças espirituais e 2 perigos espirituais interrelacionados que seguirão se essas doenças forem deixadas sem tratamento. Quando fazemos ouvidos surdos para a chamada de Deus, para nos arrepender da prática do pecado, Ele fará ouvidos surdos para nós quando clamarmos por Ele para sermos resgatados da consequência do pecado. Que direito, irmãos, temos de esperar que Deus ouça as nossas orações quando nós não ouvimos, quando Deus fala conosco? Você quer que a sua oração seja ouvida quando você fala com Deus? Então, primeiro, ouça a palavra de Deus quando Ele fala com você. A igreja hoje não quer ouvir a palavra que Deus fala para ela de santificação. Então, Deus também não ouve as orações dessa igreja. Por isso, é importante entender a palavra de Deus lá, dita por Moisés, né? Santificai-vos e sede santos. E é importante entendermos estas coisas. E se nós queremos realmente trazer benefício para a nossa igreja. Ok, esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é a vinda do julgamento e exílio eterno. O povo de Israel ia para o exílio e foi para o exílio, né? Agora, a humanidade, se for para o exílio que está descrito no Novo Testamento, é o exílio eterno, é o inferno. No verso 14, nós lemos assim: espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Você está preocupado com o seu coração, o centro de quem você é? Você está bem com Deus? Ou a sua fé é apenas de palavra externa? O julgamento está chegando. Deus não ouvirá os apelos de clemência de quem não escutou os fundamentos do Evangelho de Jesus. Quem não se arrependeu e não creu. Santidade é o fruto necessário da fé em Jesus. Diz Tiago, e eu te mostrarei a minha fé pelo que eu faço. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelo que eu faço. Então, segundo perigo, vinda do julgamento e exílio eterno. E exílio eterno. Interessante. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro para o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Diz Lucas 6, 43 a 45. O que revela a sua vida sobre como seu coração responde ao chamado de Cristo para arrepender e crer. O fato de você ser membro da igreja, isso não torna imune. Jejuar, cantar, orar, não fornece nenhuma imunidade. Um coração mudado é o de que você precisa. Um coração mudado. E somente Jesus Cristo pode lhe dar isso. Olha para Cristo. Você pode fazer isso. Ele pode dar um coração mudado. E você estará pronto a crer
e a viver de acordo com o que Jesus ensina. Faça isso e assim nós vamos servir a Deus juntos. A pergunta em decorrência disso é: como é a sua religião? Como é a sua religião? Sua religião pessoal diante de Deus. Ok? Então, recordando, porque é preciso recordar o que nós estudamos, veja aí, o resumo: 3 doenças. Primeira delas, vida religiosa vazia. Segunda doença, indiferença moral interna. Terceira doença, um coração resistente e duro. 2 perigos, ouvidos surdos ao clamor por livramento. E o segundo, vinda do julgamento, exílio eterno. Esse exílio eterno, naturalmente, é inferno. E então, a coisa acaba aí. Deus nos abençoe e nos faça ter uma religião viva, uma religião de obediência, de prática da palavra de Deus, de amor ao próximo e de humildade para receber a palavra de Deus e promover mudanças em nosso coração. Para fazer jejum, sim, mas jejum de mudança de vida, porque é isso que alimenta a alma. O jejum debilita, então, o nosso corpo físico, para nos lembrar que o nosso corpo espiritual precisa também de alimentação. Como é que eu alimento? Cuidando do pobre, cuidando do necessitado, sendo melhor na minha casa, sendo melhor na minha cidade, sendo melhor com as obras das mãos de Deus, cuidando da natureza e sendo melhor no comércio e em tudo que eu venha a fazer. Este é o jejum que interessa a Deus. O resto é bobagem. 70 anos de jejum perdidos, porque isso não agradava em nada a Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.